Som. Som, som. Som, som. Som. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Vocês estão animados? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que semana abençoada que nós tivemos, hein? Glória a Deus. Tivemos assim uma semana que foi assim extraordinária. Eu falo que foi uma semana que marcou muitas vidas neste lugar. Aqueles que participaram, os jovens, os adolescentes que participaram, puderam testemunhar daquilo que Deus fez neste lugar. Você vê jovens, adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo, falando em línguas, sendo cheios, embriagados pelo Espírito Santo. É algo muito lindo, é muito lindo, foi assim, emocionante, foi maravilhoso o que Deus fez neste lugar. Foi uma bênção, foi tremendo. Logo, logo teremos outro desse, amém? E aí aqueles que não puderam participar, eu tenho certeza que vão estar presentes, porque foi algo extraordinário, maravilhoso, graças a Deus. Coloque-se em pé. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Repita comigo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Repita: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. Nós estamos em uma corrida. Todos nós aqui estamos numa corrida. Se não é uma corrida do mundo aí fora, é a corrida da vida cristã, é a corrida da fé. E a Bíblia, o Senhor, Ele nos propõe, Ele nos diz para que nós venhamos correr essa corrida com perseverança. Com perseverança. Correr com confiança na carreira que Ele nos propôs. A corrida da fé muitas vezes não é uma corrida fácil. Jesus não prometeu que a corrida da fé seria fácil. A corrida da fé nem sempre é um mar de rosas. Você vai encontrar nessa corrida muitas vezes dificuldades, obstáculos. Muitas vezes você vai se sentir desanimado, desmotivado. Mas a palavra que o Senhor nos dá é:
corra, corra, avance, siga em frente, com perseverança, não desanime. A corrida da fé é uma corrida que nós devemos correr com perseverança, sem desanimarmos, sem olharmos para os lados, sem olharmos para a circunstância, porque todas as vezes que eu e você, nós tiramos o foco de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, quando nós tiramos o foco do Senhor Jesus e nós começamos a olhar aquilo que está à nossa volta, as circunstâncias, as pessoas, nós desanimamos, nós nos frustramos. Por isso nós não podemos ficar olhando para os lados. Um corredor, um atleta, quando ele está correndo na sua corrida, ele não se distrai. Ele não se distrai com o que está acontecendo à sua volta. Mas ele segue em frente, ele tem um foco, ele tem um objetivo. Pedro. Quando Jesus chamou Pedro e falou: vem Pedro. E Pedro foi chamado a andar sobre as águas. Diz a palavra que Pedro começou a reparar no tamanho das ondas. Ele começou a reparar no tamanho daquele mar, daquela imensidão de mar. E ele teve medo e ele começou a afundar. O mesmo acontece com nós. Quando nós começamos a olhar para a dificuldade, quando nós começamos a olhar para o outro, as falhas, quando nós começamos a olhar aquilo que está ao nosso entorno, nós começamos a desanimar. Por isso nós somos convocados a olhar para Jesus. Olhar para Jesus, porque Jesus não te decepciona. Eu posso te decepcionar. O irmão que está do seu lado pode te decepcionar, pode te ferir, pode te frustrar, porque somos imperfeitos. Mas quando nós olhamos para Jesus, o nosso foco, tudo é diferente. Que possamos correr essa corrida com perseverança, com confiança no Senhor. E saiba de uma coisa: você vai chegar do outro lado vencedor. Você vai chegar do outro lado vitorioso. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então feche os seus olhos, comece a orar, comece a engrandecer a esse Deus. Talvez você chegou nesta noite com o coração desanimado, desmotivado. Talvez você tenha olhado para a sua vida, para a corrida que você tem corrido e dito: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, as dificuldades têm sido muitas. Senhor, a corrida não está fácil. Mas o Senhor diz: persevere, siga em frente, não pare, avance. Não pare. Por mais que difícil esteja a corrida da sua vida, não pare, não desanima. Saiba que o Senhor, Ele é contigo. Não temas, diz o Senhor. Aleluia, Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te engrandecemos. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Fortalece, Senhor, o coração de cada pessoa que entrou neste lugar. Renova as forças, renova a fé, Senhor. Renova a perseverança dos teus filhos. Renova a esperança deles, o coração deles em ti, Senhor. Pai, que nesta noite os teus filhos sejam avivados, reavivados no seu espírito. Que eles sejam, Senhor, motivados a correr essa carreira que o Senhor propôs para cada um deles, sabendo que é o Senhor que fortalece, sabendo que o Senhor é o que sustenta, sabendo que o Senhor é a nossa fortaleza, sabendo que o Senhor é escudo na vida deles, meu Deus. Fortalece cada um deles, Senhor, aqueles que entraram tristes, Senhor. Alegra esse coração, meu Deus. Vai tirando, Senhor, toda angústia, toda tristeza, toda decepção do coração, Senhor. Que esta noite, Senhor, seja uma noite do derramar do Teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos.
Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, pois Ele já se faz presente neste lugar, amém? Vamos adorar o Senhor com nossas palmas bem alto. Dos anjos sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerras ou celebrando minha vitória, eu te louvarei sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Continuar, Deus de maravilhas, de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o teu poder, pois quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão, com fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção, som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerras ou celebrando minha vitória, eu te louvarei sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar, Deus de maravilhas, te louvar.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não perca essa atmosfera de adoração que foi levantada sobre este lugar. Clame o nome do Senhor Jesus, pois é o nome sobre todo nome. É o nome poderoso que quando você clama, você é curado. É o nome de Jesus que clamamos quando estamos em dificuldades e somos atendidos. Amém? Toda perseguição, toda palavra contrária à ordem do Senhor, ouça as cadeias se quebrarem nesse momento, vida sendo liberta para o Senhor. Aleluia! Declare que as cadeias estão caindo em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando.
mãos, é a hora de vencer. Louve ao Senhor, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pelas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, ela vontade do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Nas suas mãos tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. É assim que você toca o coração do seu Pai. É assim que você é abençoado quando você está na prova e vai adorando. A dor está te machucando por dentro, mas você continua adorando. Não cesse de adorar o nome do Senhor. Continue adorando com muito louvor, 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 com muito louvor.
Aleluia, aleluia. Tua presença é real sobre este lugar, Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome de Jesus, pois Ele está passando sobre este lugar. Não se distraia, não perca a oportunidade de ser tocado pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel, adore, caminhar entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasar Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, e não puder atravessar, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Aleluia, glória a Deus, aplauda, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aplauda o nome dele, Ele é digno. Celebra o nome dele essa noite, celebra o nome dele. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Ele é digno. Santo é o nome de Jesus, santo é o nome de Jesus. Será que você pode cantar o hino da vitória essa noite? Será que você pode orar, olhar para essa peleja que você está passando, esse mar que está diante de você, e você celebrar ao Senhor? E você não pode atravessar. Chame Ele essa noite, chame com fé.
vez que ele mais te vê, pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia. Aplauda mais uma vez. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esteja sentado em seu lugar. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom servir. Como é bom sentir a presença dEle, a graça, o Espírito Santo dEle se movendo em nosso coração, se movendo em nosso meio. Glória a Deus. Nós vamos, essa semana nós já ouvimos, né? Tivemos aí um evento marcante com os jovens. Se puder aumentar aqui meu retorno, que eu gosto de som forte, hein? Não gosto de som baixo, não. Foi uma semana marcada pela glória de Deus. Cadê a galera aqui? Ih, já apagou o fogo. Quero convidar toda essa turma a estar vindo aqui à frente. Cadê todos que estiveram participando dessa semana? Pode estar subindo aqui ao altar do Senhor. Tem mais gente. Todos aqueles que participaram, gente. Cadê o restante? Não vieram ao culto hoje? Ficaram em casa. Irmãos, tinha mais pessoas participando, né? Sentindo a falta de alguns aqui. Irmãos, foi uma semana de, vamos dizer, muita presença de Deus, do Espírito Santo. Deus ministrou o coração desses jovens. Sexta-feira, só quem estava aqui para ver o que o Espírito Santo estava fazendo, né, na vida deles. E eu falo que não existe recompensa maior, alegria maior, vamos dizer, para um pai, para uma mãe, quando vê o seu filho rendido completamente na presença de Deus. Eu estava ali, estava até chorando ali no meu canto. Foi muita presença de Deus, foi muita glória de Deus, jovens sendo tocados, chorando, falando em línguas, sendo usado nos dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos aproveitar para alguns contar. Eu sei que o jovem ele é meio tímido, né? Eu não vou precisar dizer que tem que falar muito, porque eles falam pouco. Mas contar uma experiência breve, rapidinho, daquilo que Deus fez essa semana. Quem vai começar primeiro? Quem? Então, Thierry. A gente ficou de segunda a sexta-feira com eles. Foi realmente uma experiência muito boa. A maioria aqui pensa a mesma coisa que eu, né? Deus realmente usou nossa vida para um propósito, para um propósito maior. E eu espero que a gente possa usar esse propósito que Ele deu para a gente para transformar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Paz, igreja. No primeiro dia a gente falava sobre as nossas expectativas, e a minha expectativa era ver os jovens da nossa igreja sendo tocados pelo Espírito Santo, ter uma experiência que eu tive na minha escola, e Deus superou tudo isso, e eu via o pessoal dobrando, falando em línguas, e foi muito lindo. Eu vou contar um testemunho. Eu e a Letícia, a gente estava indo na feira. A gente tinha uma revelação sobre uma mulher. A gente ganhou esses dons de revelação sobre uma mulher chamada Helena, rosa e blusas de flor. E a gente fez uma cartinha para essa pessoa. Eu fiz. Eu não sabia que ia ser a dupla da Letícia. Ela fez para essa pessoa também. E aconteceu que a gente era dupla. E quando a gente chegou na feira, a gente encontrou com a Helena. A gente entregou para ela. Teve salvação,
Duas pessoas se entregaram à vida nesse dia. Rapaz, eu quero dizer, essa semana foi uma semana maravilhosa, uma das semanas melhores que eu tive na minha vida. E uma das melhores experiências foi que minha dupla não está aqui hoje, que foi a Maria Eduarda, mas a gente estava evangelizando e a gente teve a ideia de subir dentro de um ônibus. O ônibus estava saindo, a gente fez o ônibus parar e subimos dentro dele e falamos do evangelho ali. E eles estavam todos aptos a ouvir do evangelho, até o motorista, ele pediu para orar por ele, a gente orou por todo mundo ali, e essa foi a experiência mais marcante, ter subido dentro de um ônibus para falar do evangelho. A paz todos. A experiência mais marcante que eu tive, acho que foi quinta-feira, que nós pudemos presenciar 7 curas no nome de Jesus, e foi fantástico, foi fantástico. Minha experiência foi com as gincanas nos cultos. Deus falou no secreto comigo, coisa que eu só sei, sonhos que só eu e Ele sabemos. A paz, igreja. Como o Felipe falou na quinta-feira, a gente aprendeu sobre os dons do Espírito Santo. E 2 deles a gente colocou em prática, que foi o dom da cura e o dom de palavra de conhecimento. E teve a parte teórica e a parte prática. E eles perguntaram aqui quem que estava com dor naquela hora. E aí umas 7, 8 pessoas levantaram a mão, e eu era uma delas que estava ali com muita dor. Para quem não sabe, eu tinha um problema na coluna, eu tinha uma escoliose, tinha mais alguns problemas na lombar. Eu não consigo explicar, mas quem quiser saber, fala com a Amanda depois, que ela sabe os problemas. E aí eu fiz alguns exames e eu aprendi a conviver com a dor, porque era uma dor assim, que não saía. Minha irmã também sabe ali, vários tratamentos que eu fazia, fisioterapia, e nada funcionava. E, para quem sabe, quem tem escoliose sempre tem ou um braço ou uma perna maior do que a outra. E eu tinha, mas eu não sabia que era tanto, até como que é o nome dele? Guto? O Gustavo pegar as minhas 2 pernas assim e alinhar as minhas 2 pernas, o meu calcanhar estava quase no meio do outro, ele estava super desalinhado. E aí ele pediu para o pessoal em volta começar a orar e ensinou como que a gente ora por cura. E aí ele começou a declarar: a escoliose vai embora, a partir de hoje ela é curada. E aí ele declarou cura e, gente, eu já vi pela internet, eu já vi pelo Instagram, mas eu vi a minha perna crescer e quem estava em volta também viu. A minha perna literalmente se alinhou com a outra e ele falava mais. E, para a glória de Deus, eu estou curada da escoliose, eu estou curada de todas as dores, e desde aquele dia eu não senti mais nada, e eu creio que eu nunca mais vou sentir, amém? Bom, boa noite. Como todos aqui já disseram, né, foi uma semana muito impactante para todos nós, e foi na quinta-feira que foi o evangelismo no bairro, né? Foi na quinta-feira, nós fomos fazer evangelismo aqui no bairro. Aí nós dividimos em várias, nós fizemos dupla, foi eu e o Felipe, e nós fomos reto. Nós fomos indo reto aqui, não tinha ninguém. Aí nós fomos para essa rua de trás aqui, que tem uma oficina de máquinas, e tinha um senhor sentado ali. O nome dele é Seu José. Seu José, nós abordamos ele, falamos que nós éramos da igreja e perguntamos se ele queria uma oração. Aí ele falou para mim e para o Felipe: vamos ali na minha casa, eu queria muito que vocês orassem por mim. Daí ele pediu pela vida financeira dele, por algumas áreas pessoais. E o Felipe fez essa oração. E hoje eu fui mandar o convite para ele do nosso culto, que seria às 18 horas, e ele me respondeu falando que depois daquela oração, a vida dele tinha mudado completamente. E ele falou que vai vir aqui na igreja testemunhar. Do lado de cá tem mais gente, né? Você não? Você não? Você não? Você não? Felipe vai falar agora, vem aqui.
Eu sei que ele... Vem cá. Não, não deixa falar não. Eu vou falar por você. Eu vou falar por você. Vou falar por você. Pode vir. Eu falo. Ele é vergonhoso, ele não gosta de falar, né? Mas eu falei que Deus vai libertar, né? Está libertando. Mas o Felipe, ele teve uma experiência assim, marcante na vida dele. Você não quer contar mesmo? Não quer, rapaz? Essa é a oportunidade que você tem. Nunca mais vai poder contar assim. Então. Sexta-feira à noite teve a Set Fire Night, que foi o último dia que o pessoal esteve com a gente. E nesse dia, o rapaz, o Gustavo, que era o líder que estava comandando a galera, falou assim, eu quero que o pessoal que gostaria em falar em línguas fosse aqui na frente. E falou para os instrumentais, quem quiser ir, também fosse ali na frente. Daí eu falei, vou. Eu pensei comigo, eu vou, né? E fui lá, eu comecei a orar, depois orando. Veio 2 pessoas, se eu não me engano, orar por mim. E daí foi nesse momento que eu caí no chão, foi só a presença de Deus. Não parava de chorar, quanto mais eu tentava parar de chorar, mais eu chorava. E estava quase ficando cego de tanta lágrima no olho. E daí teve uma hora que eu tentei me levantar. E nesse momento que eu tentei levantar, eu fiquei de joelho. Veio 2 pessoas de novo orar por mim. E eu tentando levantar, as pessoas vieram orar por mim. E eu caí de bruços assim no chão. E chorando. E não conseguia parar de chorar. E não conseguia ficar de pé. Eu acho que minhas forças tinham ido embora nesse momento. E daí, quando eu tentei levantar, eu levantei assim meio tonto, sentei, daí foi só glória. Depois deste dia, é isso, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ele contou, teve mais detalhe, contando que estava ali, alguém começou a orar por ele, né? E a mão dele começou a pegar fogo, né? Ele falou que estava queimando, queimava. E Deus se moveu, foi uma experiência muito linda. Deus se moveu na vida dessa turma. E eles saíram pelas ruas, oraram por muitas pessoas receberam oração, receberam, vamos dizer, Jesus. Nós oramos para que essas pessoas, elas realmente tenham uma sua experiência lá, procurem uma igreja, fiquem na presença de Deus. Vocês vão ouvir mais ou menos os resultados aí do que essa turma fez aí durante essa semana. Oi, pessoal. A paz, igreja. Primeiro, acho que antes de falar dessas pessoas que foram alcançadas lá fora, a gente foi alcançado, né? E não vai ser pontual, não foi uma coisa de uma semana e nunca mais. Na verdade, foi um divisor de águas. Um divisor de águas das nossas vidas. Então, daqui para frente, a gente vai manter essa tocha. E é como se fosse uma corrida, né? Alguém trouxe para a gente, nos acendeu e a gente vai continuar levando. E a Bíblia fala em Romanos que nós somos chamados para essa corrida. E a coroa dessa corrida não é uma coroa perecível, mas é a coroa que a gente sabe, a coroa da vida eterna, né? Então, a gente carrega essa tocha. Bom, além de nós sermos alcançados e muitas maravilhas e sinais acontecerem no nosso meio, curas e tudo mais, lá fora também teve. Então, foram 206 pessoas alcançadas essa semana. Eu acho que eu ouvi um glória a Deus. Eu acho que eu estou ouvindo glória a Deus. 206 pessoas alcançadas. Dessas 206 pessoas alcançadas, 4 se reconciliaram com Cristo. 12 foram curadas. Amém, glória a Deus. E 17 aceitaram a Jesus. Então, e eu vou dizer uma frase agora que eu ouvi da Ellen, que era líder da equipe, junto com o Gustavo, que ela disse assim: Amanda, isso não foi porque a gente passou aqui nessa semana e tudo aconteceu. Na verdade, vocês já estavam preparados, a terra já estava preparada, os corações já estavam sendo preparados. A gente teve a oportunidade de passar aqui com vocês, mas os frutos vão ficar e vão vir muitos ainda.
Então, essa é a nossa igreja. Nossa igreja está fértil. Nossa igreja é uma igreja geracional, que gesta a vida, né? A irmã Antônia sempre fala isso, sobre gestar vidas. E nós estamos aqui. E vocês também estão com a gente, né, pastor? Glória a Deus. Nós vamos, só aqui, nós vamos estar orando pelos jovens nessa hora. E eu queria convidar agora todos os jovens que estão aqui a vir aqui ao altar. Todos que não vieram, vocês vão subir aqui, nós vamos orar por vocês, abençoando a vida de vocês, abençoando essa juventude. Nós cremos, irmãos, que Deus vai continuar se movendo. Não foi apenas uma semana, não é apenas um momento, é um novo tempo de Deus, que Deus está trazendo para a juventude, que a glória dele vai se manifestar. E nós cremos que esse ano vai ser um ano de avivamento para toda a igreja. Está começando na juventude, vai chegar na igreja, a glória dele vai se manifestar. Coloque-se em pé, estenda as suas mãos, vamos abençoar cada jovem que está aqui. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, esta hora. Nós clamamos, Senhor, abençoando, Senhor, cada jovem que está aqui, Senhor, abençoando, Senhor, essa juventude. Nós clamamos, ó Deus, para que o avivamento, para que a glória, para que a presença do Senhor, para que o poder do Teu Espírito Santo permaneça, Senhor. Continue, Senhor, usando cada um deles, que eles sejam instrumentos do Senhor, lá no trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer que eles possam estar, Senhor, no seu lar, na sua casa, na sua família. Nós oramos para que a glória do Senhor, para que a presença do Senhor, para que o poder do Espírito do Senhor seja sobre a vida de cada um deles, que eles sejam instrumentos nas mãos do Senhor, para manifestar a glória e a presença do Senhor, aonde quer que possam ir. Nós os abençoamos, ó Deus, em um nome precioso de Jesus. Amém. Mais um aplauso ao Senhor nessa hora. Podem ir para os seus lugares. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós cremos. O tema que nós temos sempre falado, que esse ano é por uma igreja unida e avivada. E nós cremos nisso, irmãos, no avivamento, no despertamento da igreja. Mas para que tudo isso aconteça, isso são apenas as gotas do que Deus vai fazer esse ano. Deus tem muito mais para fazer e Ele vai fazer muito mais ainda. Mas para que tudo isso aconteça, depende da generosidade com as suas ofertas, com os seus dízimos. Mas é quando a igreja ela tem aquela consciência de que quando você é um membro da igreja, você deve investir no reino dele. Você deve investir na obra. Como é que nós vamos fazer eventos, trazer outros pastores, outros pregadores, manter a igreja, ter esses eventos, não somente para os jovens, mas também para toda a igreja tendo condições de fazer isso. E como é que a igreja tem condições? É quando cada crente, ele entende o seu papel. Eu devo ser um dizimista na casa do Senhor, eu devo ser um ofertante na casa do Senhor, e nós não fazemos isso por uma barganha com Deus, nós não fazemos isso por uma obrigação, não. Nós fazemos isso, sabe por quê? Porque nós queremos ver a obra de Deus crescendo. Nós queremos ver pessoas sendo tocadas por Deus, pessoas sendo ministradas por Deus. Como é grato você ver, como falei, o seu filho ali chorando, sendo tocado, sendo quebrantado na presença de Deus, buscando a Deus, enquanto muitos pais estão indo aonde? Nos presídios visitar seus filhos, e estão indo nas ruas buscar lá no meio das drogas às vezes. E você vê o seu filho aqui adorando a Deus, adorando a Deus. Isso deve começar na sua vida. Isso que eles experimentaram esses dias, você deve experimentar, deve começar na sua vida. Você deve ter o mesmo prazer, a mesma alegria de estar na casa de Deus. Então vamos nessa hora servir ao Senhor. Separe aí o seu dízimo, separe aí a sua oferta com alegria na sua alma, com alegria no seu coração, para você estar servindo ao Senhor essa noite, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Você que não tem sido fiel, procure esse ano ser um dizimista fiel na casa de Deus. Vem ao altar do Senhor. Pode trazer a sua oferta em nome de Jesus. We
levantar. Nós abençoamos a vida de cada um deles. Que haja, Senhor, abundância. Que o Senhor venha suprir cada necessidade. Venha abrir portas, venha fazer milagres na vida financeira. Que aquela porta que está fechada venha a ser aberta. Pai querido, nós abençoamos a tua igreja, os teus filhos, para viver um novo tempo. Um tempo de abundância, prosperidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero que você pegue a sua Bíblia, e abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje o nosso tema é: não pare de avançar. Não pare de avançar, não pare de crescer, não pare de prosseguir na sua caminhada, na sua trajetória. Diz assim a palavra de Deus, você encontrou? Filipenses, para quem não sabe, está no Novo Testamento, né? Não é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Filipenses é uma das cartas do apóstolo Paulo, lá depois de Efésios, antes de Colossenses. Diz assim a palavra, capítulo 3, versículo de número 12 em diante. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, é o ano de 1968. Teve as Olimpíadas no México. E no dia 20 de outubro desse ano, por volta das 19 horas, diz que alguns espectadores, algumas pessoas que estavam em um daqueles estádios onde estava acontecendo as Olimpíadas. E um dos últimos participantes de várias maratonas estava prestes a chegar. Algum tempo, já bem depois, o ganhador daquela maratona chamado Mamu Wold, da Etiópia, ele havia conquistado uma corrida, havia vencido. Enquanto as pessoas estavam se preparando para ir embora, dizem que se aproxima perto dos portões, eles ouviram as sirenes de ambulâncias e policiais, aquelas sirenes tocando, e aquele grupo de pessoas que estavam ali, eles voltaram todos os olhares para aquele portão. Dizem que uma figura solitária, vestida com as cores da Tanzânia, entrou naquele estádio. Seu nome era John Stephen Acauri. E esse foi o último homem a terminar aquela corrida, com uma perna ensanguentada, com uma perna enfaixada, gravemente ferido por uma queda. Cada passo que ele dava no seu rosto, dizem que podia ver ali a marca da dor, a marca do sofrimento que ele carregava. E aquelas pessoas, ao verem aquele homem mancando,
se você for à internet, você pode ver depois, não agora, né? Aquele homem mancando. Dizem que todas as pessoas que estavam naquele estádio se levantaram e aplaudiram aquele homem como se ele fosse um vencedor depois que ele cruzou a linha de chegada. E alguém chegou para ele e fez a seguinte pergunta: por que você não desistiu? Por que você não abandonou? Você ferido, sangrando, sem forças, por que você não desistiu? E diz que ele respondeu: o meu país não me enviou a 700 milhas para começar a corrida. Eles me enviaram para terminar a corrida. Não sabe qual é o nosso grande problema na vida? É que muitos, eles param na sua corrida. Muitos estacionaram, olharam para a vida, foram machucados durante a corrida, foram feridos durante a corrida, foram decepcionados durante a corrida. E essas pessoas, olhando para a sua dor, olhando para a sua realidade, olhando para o seu sofrimento, olhando para o seu problema, elas decidiram: eu vou parar, eu vou ficar aqui sentado, eu vou estacionar na minha jornada, na minha caminhada. Muitos vivem dessa maneira, retrocederam. Uns estão parados, outros retrocederam, porque parar, na verdade, é retroceder. Quando Deus ele nos chama para uma vida de crescimento cada dia mais, para uma vida mais perto dele cada vez mais. Mas quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ali por volta do ano 62 depois de Cristo, Paulo tinha todas as razões para parar, todos os motivos do mundo para desistir, para não prosseguir, porque Paulo não estava vivendo em um momento de festa, de celebração, de conquista. Esse momento na vida de Paulo, diz que Paulo estava preso em Éfeso. Ele estava em um cárcere, sofrendo inúmeras privações. Seu futuro era incerto, ele não sabia o que estava prestes para acontecer em sua vida. E é dessa prisão, ele algemado, aprisionado, que ele escreve essa carta. E ele escreve uma carta onde a temática dessa carta poderia ser a dor, poderia ser o sofrimento, poderia ser, vamos dizer, as reclamações da vida, porque nós temos a tendência de, no meio da dor, no meio dos problemas, a nossa linguagem ser semelhante ao que nós vivemos. Normalmente uma pessoa, quando está amargurada, quando ela está triste, o que ela fala? Ela expressa isso. Expressa às vezes revolta, expressa temores, expressa mágoas.
Deus manifestar, que isso continue e não pare. Isso precisa atingir a nossa vida. Não sabe por quê? Porque nós nos acostumamos a vir à igreja. Se nós olharmos de um ponto de vista espiritual, vamos dizer, nós estamos todos obesos. Sabe aquela pessoa? E como nós podemos manter essa vida que sempre está avançando? Como? Paulo nos responde nesse texto. Primeiro, não se sinta satisfeito em seu crescimento espiritual. Não se sinta satisfeito com seu crescimento. Olha o que Paulo diz. Não que eu já tenha obtido tudo. Veja bem, quando Paulo escreve esse texto, Paulo tem 25 anos de crente. Ele tem 25 anos. Paulo é um dos cristãos mais notáveis da história do cristianismo. E no entanto, Paulo está dizendo, gente, eu não alcancei ainda o que eu quero. Você olha para a vida de Paulo e você vê uma pessoa que ela não está satisfeita ainda com a sua vida com Deus. Ela deseja mais. Ela quer mais de Deus. Ela quer continuar crescendo. Ele diz, eu ainda não cheguei aonde Deus quer que eu chegue. Eu ainda não estou aonde Deus deseja que eu esteja. Uns a razão. Porque nós não crescemos mais. Porque nós não avançamos mais. É porque nós achamos que tudo está bem. Nós achamos que não precisamos crescer mais. Nós estamos satisfeitos com o nosso relacionamento com Deus. Estamos satisfeitos com a nossa vida de oração. Estamos satisfeitos com a nossa vida de leitura da Bíblia. Estamos satisfeitos com a nossa vida de jejum. Estamos satisfeitos com a nossa vida de evangelização. Nós estamos satisfeitos com o cristianismo que vivemos. E aí, como nós estamos satisfeitos, nós não avançamos mais. Você pode olhar que nesse texto que lemos, Paulo 2 vezes vai dizer, olha, eu prossigo, eu estou avançando, eu estou crescendo. Eu não quero ser uma pessoa que vai ser paralisada na vida. Mas para nós crescermos, continuarmos progredindo na fé, nós não podemos desenvolver aquele sentimento de que não precisamos de mais. Nós precisamos de mais. Precisamos crescer em nossa vida com Deus, em todas as áreas da nossa vida. Você pode olhar que na vida secular, um profissional que ele para de crescer, com pouco tempo, já não vai ter tanta utilidade no mercado. Ele precisa estar se atualizando constantemente, crescendo constantemente. Agora imagine na nossa vida espiritual, nós precisamos
crescer diariamente. Então, a primeira lição que Paulo nos diz é: não se sinta satisfeito em seu crescimento espiritual. Sinta aquele sentimento de insatisfação, aquele sentimento que diz: olha, eu quero orar mais, buscar mais, clamar mais, jejuar mais, pregar mais, estar mais na igreja, contribuir mais. Eu quero mais de Deus na minha vida. Esse sentimento que tem que arder em nossa alma e em nosso coração. Segunda lição, para você não parar: não viva das bênçãos do passado. Não viva das bênçãos do passado. Olha o que Paulo diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo está dizendo: eu preciso continuar correndo. Paulo, ele entende claramente em sua mente que ele não poderia viver o presente, viver o hoje, com as vitórias de ontem, com as bênçãos de ontem, com as experiências de ontem. Paulo está dizendo: olha, o atleta, o corredor, quando ele entra na corrida, ele não pode ficar olhando para trás. Você já viu aquelas corridas de 100, 200, 400, 500, 600 metros? Você não vê um corredor olhando para trás. Você não vê ele correndo e olhando de um lado. Não, você não vê isso. Ele está focado para frente. O que Jesus diz? Aquele que lança a mão do arado e ele olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós temos a tendência de desenvolver em nós aquele saudosismo. Porque no passado, naquele tempo. Olhe para o exemplo da mulher de Ló. O que ela fez? Deus disse: saia da cidade e você não olhe para trás. Olhar para frente. Ela começou a lembrar. Talvez no início, nos primeiros passos, estava até animada. Mas depois ela começou talvez a pensar na casa que estava em Sodoma, nas amigas que estavam em Sodoma, nas festas, no que ela desfrutava. E diz a palavra que ela olhou para trás. Resultado: transformou-se em uma estátua de sal. Quando você olha a palavra de Deus, temos o exemplo do povo de Israel. Aqueles 10 espias. Deus tem um futuro para eles. Deus tem promessas para eles. Deus tem bênçãos para eles. Deus tem maravilhas para eles. Mas o que aconteceu com eles? Mesmo assim, Deus tendo promessa, Deus tendo bênçãos, Deus tendo milagres, Deus tendo provisão, Deus estando fazendo coisas extraordinárias naquele deserto, mesmo assim eles pereceram no deserto. Por que será que eles pereceram? Sabe por quê? Eles olharam para o passado. Sabe o que eles disseram? É melhor morar no Egito. O Egito é melhor. A mente deles, o pensamento deles, o coração deles estava onde? No Egito. Estava no passado. Quando eles estavam lá sendo maltratados, sendo chicoteados, chorando, querendo sair do Egito, eles se esqueceram de tudo isso. E agora eles querem retornar ao passado. Eles estão caminhando, Deus diz: olha, vão para frente, caminhem, tem uma terra, tem uma promessa, tem um bênção. Mas não, nós queremos voltar. Nós queremos voltar. Viver no passado.
Mas você nunca vai avançar na sua vida cristã. Você nunca vai crescer se você viver focado no seu passado. Viver olhando para trás. Viver carregando as bagagens pesadas. Daquelas experiências dolorosas. Daquelas palavras malditas que disseram sobre você. Daquilo que fizeram sobre você. Aí você fica sempre com o olho no retrovisor. Sempre olhando. Naquele tempo. Naquele tempo eu orava mais. Pastor. Naquele tempo eu fazia isso. Eu contribuía mais. Eu evangelizava mais. Naquele tempo. Se você está vivendo com essa frase na sua vida, naquele tempo você parou de avançar. Porque quem vive olhando para o passado, quem vive aprisionado ao passado, algemado ao passado, quem vive nas bênçãos do passado, parou de prosseguir, parou de crescer, parou de avançar. Porque quando você vive no passado, você perde o seu futuro. Você perde as bênçãos do seu presente. E é hoje que Deus quer fazer na sua vida. O pão que Ele tem para você é hoje. O maná que Ele tem para você é hoje. É o pão nosso de cada dia. Cada dia Deus tem mais para você. Cada dia Deus tem avivamento. Deus tem cura. Deus tem libertação. Deus tem restauração. Deus tem renovação. Cada dia Deus quer te usar. Cada dia. Mas a questão é que nós estamos no ontem. Pensando do que aconteceu lá no passado. A nossa experiência do passado foi boa. Mas ela só serve hoje como lição. Passou. Esses jovens experimentaram sobrenatural essa semana passada, mas já passou. Já passou. Vocês não podem mais viver da experiência dessa semana. Não podem mais. Vocês têm que buscar uma nova hoje, amanhã, essa semana, próxima semana, amanhã. Tem que se repetir o que aconteceu de novo. Tem que se repetir. Vocês têm que orar de novo, buscar, se envolver, estar na igreja, pregar o evangelho. Talvez alguns, daqui uns 2 anos ou 3 ou 4, ainda esteja na semana passada, sabia? Tem gente daqui a 10 anos, talvez, viveu 10 anos, passou 10 anos, mas ele está nessa semana. Lá na CXPR, lá no dia 27 de janeiro, tive uma experiência que marcou minha vida e tal, e acabou. Não teve mais nenhuma nova. Não teve mais nada. Não teve mais fogo na vida. Não teve mais a glória de Deus. Não teve mais a presença de Deus. Então nós só vamos avançar quando nós nos desprendemos dessas coisas. Não viva das bênçãos do passado. Terceiro, não perca seu foco. Se você olhar, Paulo vai dizer: uma coisa faço. É interessante que Paulo poderia dizer que Paulo fazia muitas coisas. Paulo pregava, orava, evangelizava, ensinava, escrevia cartas, fazia tenda. Paulo fazia viagens missionárias, mas Paulo nesse texto diz: eu faço uma só coisa. Uma coisa faço. Aí depois ele vai dizer: esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está diante de mim. No versículo 14 ele diz: prossigo para o alvo. Irmãos, a palavra, o verbo usado aqui no versículo 12, quando Paulo diz eu prossigo, é no sentido de um esforço intenso. A ideia que está por trás aqui
era um termo que era usado para descrever um caçador que ele estava perseguindo avivadamente, centrado na sua presa. Ele estava focado, ele estava perseguindo, determinado a capturar aquela presa. Ele estava focado. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: olha, você precisa ter a direção certa, buscar a coisa certa, está focado. Inclusive essa palavra que Paulo usa, alvo, alguns chegam a dizer que ela aparece apenas nesse texto das cartas paulinas. Porque quando Paulo diz eu prossigo para o alvo, o que está na mente de Paulo é aquele atleta que está correndo. Na mente daquele atleta, o que tem? Tem aquela fita lá no final, que é a fita que todo vencedor deseja cruzar. O foco do atleta é o final. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou focado nisso. Não estou focado olhando para o lado, para a direita, para a esquerda, para trás. Eu tenho um foco, uma coisa eu faço. Não sabe por que a vida, ela apresenta muitas distrações. E você pode ser afastado do mais importante facilmente. Facilmente. Porque, pense bem, se você não cuidar, você vai levantar, você que levanta às 5 da manhã. Você levanta às 5 da manhã, aí você tem que às vezes preparar seu café, se arrumar, sair para o seu trabalho. 6 e pouco você sai para o seu trabalho, fica o dia inteiro no seu trabalho, volta, almoça, vai para o trabalho, chega em casa cansado à noite, aí tem um problema daqui, tem outro problema dali, você vai passando a vida, e no meio dessa correria, no meio de tantas distrações, de tantas coisas que surgem em nossa vida, não é que essas coisas sejam erradas, mas às vezes nós perdemos o foco principal da vida. Eu não sei se você já olhou na Bíblia a expressão a única coisa. Uma só coisa. Porque Paulo, ele está dizendo no texto, mas uma coisa faço, uma. O que Jesus disse para aquele jovem rico? Marcos capítulo 10, versículo 21, diz: te falta uma coisa. O que Jesus disse para Marta e Maria? Uma coisa é necessária. Aquele cego que teve uma experiência em João capítulo 9 com Jesus, ele diz: uma coisa eu sei. O salmista Davi no Salmo 27, versículo 5, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Foco. Qual é o foco de Paulo nesse texto? Qual é essa única coisa que Paulo está dizendo? Eu vou buscar, eu vou correr para isso. Se você olhar para o texto, nós podemos entender que é a maturidade cristã. Vamos dizer, uma vida intensa com Deus. Uma vida com Deus. E como que você vai crescer? Como que você vai avançar? Buscando. Focando. Ter foco. Foco na sua vida com Deus. Irmãos, você vai estar tão perto de Deus o quanto você desejar estar. Você precisa escolher. Sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus é determinado por você. É você que determina. Se você quiser ter mais comunhão, mais intimidade, mais vida com Deus, você vai ter. Vai depender do foco da sua vida. Você pode estar lá no seu trabalho, mas você pode estar focado em Deus, adorando a Deus, orando, clamando, abençoando. Chegou alguém lá, você sabe, olha, Deus mandou essa pessoa aqui para que eu pregue a palavra para ela. Deus mandou essa pessoa aqui porque ela precisa de Deus. Foco em Deus. Nós temos que viver uma vida de propósitos.
eu sempre procuro, se eu encontrar alguém em algum lugar, a primeira coisa que vem na minha mente é o que eu posso fazer para chegar até essa pessoa com as coisas de Deus. Às vezes lá na fila, vou no mercado, se alguém der uma oportunidade, eu já saio de lá com o endereço dele, até com o CPF e o RG, se for preciso. Nós temos que ser assim, propósito, focado. Aonde estivermos, não perca o foco. Então, para você não parar de avançar, não se sinta satisfeito com a sua vida espiritual. Não viva das bênçãos do passado, não perca o seu foco. Quarto lugar, seja determinado em sua vida. Paulo diz, versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. A palavra aperfeiçoado aqui é a ideia de maturidade, mas prossigo para alcançá-lo. Versículo 13, avançando para as coisas que estão diante de mim. Versículo 14, prossigo. Então você encontra um homem aqui que está determinado. Paulo está determinado a prosseguir na sua fé, a prosseguir na sua vida cristã, a não parar, a não desanimar. Aí talvez você diga, pastor, porque você não sabe da minha realidade. Sabe por que às vezes eu não oro mais? Porque eu não vou mais à igreja. Pastor, você não conhece os meus problemas. Você não sabe o que eu passo lá no meu trabalho. Você não sabe o que eu passo lá na minha casa. Você não sabe o que é viver de salário mínimo. Paulo estava em uma prisão. Estava preso. Não é porque ele fez o que era errado. Porque uma coisa é você estar preso pelo que é errado, e outra, bem diferente, é porque você fez o que era certo. Paulo está aprisionado. E naquela prisão, Paulo está dizendo, eu vou prosseguir na minha fé, eu vou prosseguir na minha vida com Deus, eu vou prosseguir em meu relacionamento com Deus, eu não vou parar, eu não vou estacionar, eu não vou desistir. Cada dia eu quero ser mais crente. Se eu estiver livre, vou adorar, vou louvar, vou glorificar, vou buscar a Deus. Mas se eu estiver preso, eu vou continuar do mesmo jeito. Pessoas determinadas, pessoas radicais em sua vida com Deus, pessoas determinadas em lutar pelo reino, em lutar pela obra de Deus, em lutar pelas coisas de Deus. Irmãos, às vezes eu fico pensando que se nós tivéssemos a mesma determinação que nós temos para o nosso trabalho, às vezes para a nossa profissão, para as coisas dessa vida, se o mesmo empenho nós tivéssemos na obra de Deus, já imaginou? Como seria diferente? Seria outra realidade. Determinação. Paulo é um homem determinado. Então nunca pare de avançar. Não se sinta satisfeito em seu crescimento espiritual. Não viva das bênçãos do passado. Não perca o seu foco. Seja determinado em sua vida. E último, mantenha uma vida disciplinada. Mantenha uma vida disciplinada. Olha o que ele vai dizer. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas dessa forma. Dessa maneira. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus vai esclarecer. Então somente vivamos. Olha o que ele está dizendo. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Essa palavra, vivamos, é um termo naquela época, um termo grego, que era usado no ambiente militar. A palavra vivamos, a ideia é permanecer na linha. É você manter-se alinhado. O que Paulo está dizendo aqui, não basta você correr. Não é só correr, não. Não basta só você entrar na corrida. Mas porque tem muita gente que está correndo, sabia? Tem muita gente que entrou na corrida. Tem muita gente que está na igreja. Mas Paulo está dizendo, não basta somente isso. Você precisa correr
e obedecia às regras da corrida. Obedecia às regras. Nos jogos daquela época, nos Jogos Olímpicos daquela época, eles eram bem rígidos. E se alguém não corresse de acordo com um regulamento, essa pessoa era desclassificada. É o que Paulo está dizendo. Vamos viver dessa maneira. Irmãos, na vida cristã existem regras espirituais. Os jovens ouviram esses dias sobre as disciplinas espirituais. Existem regras. Por exemplo, na sua vida, existem certas regras. Você se alimenta, faz sua higiene pessoal, você cuida de você. Tem outras regras que nós usamos para vivermos bem. Na vida espiritual, irmãos, não é diferente. Na vida espiritual, nós temos as disciplinas espirituais. Uma pessoa que não é disciplinada em sua vida espiritual, ela não avança. E o que é uma pessoa que é disciplinada em sua vida espiritual? Uma pessoa que ela ora, uma pessoa que ela lê a palavra de Deus, uma pessoa que ela está na igreja, uma pessoa que está envolvida com as coisas de Deus, uma pessoa que obedece a palavra de Deus. Oração é uma disciplina espiritual. A leitura da Bíblia é uma disciplina espiritual. Seu devocional com Deus é indispensável. Você precisa, durante o seu dia, ter um tempo para você ler a Bíblia e você orar e falar com Deus. Você precisa ter um tempo para ficar com Deus. Você precisa vir à igreja. Você não vai sobreviver na sua fé. Você nunca vai encontrar um crente firme, cheio de Deus, do fogo de Deus, que não vai à igreja. Não vai. Se você tirar vamos dizer ali, o tição do fogo, ele se apaga. Por isso que nós precisamos da igreja. Então mantenha uma vida disciplinada. Eu quero encerrar com o texto de Efésios capítulo 4, versículo 13 e 15, quando Paulo diz: até que todos, não é alguns, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrinas, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Não parem de crescer. Coloque-se em pé nessa hora, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Talvez você que esteja aqui e você tenha parado. Você diz: pastor, eu parei na minha vida. Eu estacionei na minha vida. Pastor, eu me sinto até longe de Deus. Ou você tem aquela consciência de que você precisa crescer mais. Quero convidar você a vir à frente. Se o Espírito Santo tocou no seu coração e você quer avançar mais, você quer mais de Deus na sua vida, mais do céu em sua vida, eu quero orar por você essa noite. Eu quero pedir para que o Espírito Santo, para que Deus, Ele venha sobre a sua vida, porque nós não podemos parar de avançar. Talvez Deus tocou no seu coração e você sabe que você está parado. Você sabe que você precisa mais de Deus, mais da presença dEle, mais da glória dEle. Mas Deus diz: estou contigo
Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Tudo é possível. Essa é a noite dele tocar na sua vida, de você se derramar diante dele. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte essa noite, volte a sonhar, volte a corrida, volte a avançar, a crescer, a prosseguir, volte, se levante diante de Deus essa noite e diga, Senhor, eu me ergo, eu me levanto para ser um crente diferente, um crente cheio de Deus, da presença dele, do fogo dele, da glória dele. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os Continue fortalecendo os teus filhos, sustentando na vida deles, derramando da graça, da bênção, da presença e do poder do teu Espírito Santo. Pai, nós os abençoamos, ó Deus, em um nome precioso de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Volte para o seu lugar, esteja sentado por um momento, já vamos encerrar o nosso culto essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Com os nossos avisos, nós teremos o nosso culto quarta-feira às 19h30. Então venha buscar ao Senhor, adorar o Senhor. Quarta às 19h30, a nossa quarta profética. Sexta-feira às 19 horas nós temos oração aqui na igreja. Então venha orar, venha buscar ao Senhor, venha clamar ao Senhor. Sábado nós temos o quê? Então vamos ver essa galera aí animada. Sábado, um culto abençoado com jovens em nome de Jesus. E domingo nós temos também o nosso culto às 18 horas em nome de Jesus. Também nós temos dia 11 de fevereiro, culto das mulheres no lar. Vai ser uma bênção. Então, mulherada, participe, convide, leve alguém. Vai ser bênção em nome de Jesus. Também tem mais uma vez para as mulheres. Você quer? Aquele envelope rosa, vocês mulheres não esqueçam. Ali a sua contribuição para o ministério feminino, para estar abençoando, fazer os eventos. Esse ano vai ter muitos eventos. Lembrando que no mês de março, dia 18 e 19, nós teremos o que mesmo? Conferência Cura-me. Tá deixando, tá muito bom, vai melhorar logo, né? Mas nós teremos a conferência Cura-me com a pastora Eliette Lara, da primeira IPR de Maringá, vai estar ministrando no sábado. E o pastor Jair Lara, seu esposo, estará ministrando no domingo. Vai ser, 2 noites sobrenatural. Então esteja orando, esteja participando em nome de Jesus.
Irmãos, esse ano vai ser um ano de crescimento. Vamos avançar como igreja. Vai vir aí os grupos de conexão. Galera jovem já vai começar o deles aí, né? Vai estar começando aí, vai ser bênção em nome de Jesus. Então, se envolva, participe em nome de Jesus. Irmãos, essa semana eu estive visitando uma família lá perto da casa da Fabrícia. Uma família que a casa deles pegou fogo. Foi quase que destruída pelo fogo. Nós estivemos ali orando com eles e eles precisam reconstruir a casa. E já ganharam roupa, já ganhou bastante. O pessoal dá roupa. Eu já não sei mais, eu não vou colocar tanta roupa, né? Mas eles precisam de alguns materiais para terminar, para começar a reforma. Então você que deseja abençoar essa família, você esteja mandando no meu WhatsApp depois. Pastor, eu vou fazer uma oferta de R$10, de 5, de 100, de 50. O valor que Deus colocar no seu coração, nós vamos estar abençoando esta família. Já ganharam alguns materiais. Hoje eles precisam ainda lá de 120 metros de ripão, 2 janelas, 3 portas, 1000 tijolos, 14 caibros de 4 metros e 3 metros de areia. Eles precisam ainda desses materiais, e eu acho que cimento, se não me engano. Então você que deseja, você nos procure. Nós vamos estar juntando todas as ofertas que conseguirmos. Vamos comprar o material, depois vamos apresentar aqui a nota fiscal do que foi comprado e estaremos enviando para essa família para abençoá-los. Então você que tem o interesse, o desejo, mande no meu WhatsApp lá depois, dizendo que vai estar ajudando. Nós precisamos essa semana ou na outra conseguir algumas coisas para ajudarmos essa família em nome de Jesus. Amém? Quando nos visitam pela primeira vez ou segunda vez, levanta a mão para nós conhecermos. Tem alguém visitante aí? Olha do seu lado aí, às vezes fica meio envergonhado. Olha do seu lado aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas Deus abençoe você que está conosco essa noite, que você tenha uma semana, abençoe cada um, tenha uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de milagres, que o Senhor esteja cuidando da sua vida em nome de Jesus. Coloque-se em pé nessa hora. O presbítero Sebastião vai estar orando e impetrando a bênção apostólica, e após estará encerrado o culto. Também queremos agradecer o presbítero Sebastião, que hospedou uma galera lá na casa dele essa semana, né? Uma semana, uma turma lá, ele hospedou, que veio também lá de São Paulo, em nome de Jesus. A paz, Senhor, amados. Glória a Deus pela palavra dessa noite, né? Glória a Deus pelo evento que teve aqui, o Satisfire, tremendo com os jovens. Que nós possamos continuar nessa palavra, debaixo dessa bênção, sob essa glória, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela palavra dessa noite, que nos edificou, que nos fez crescer, Senhor, e abrir nossos olhos para continuar em frente. Não deixe, papai, não permita que venhamos desanimar ou a fracassar, Senhor. Mas nos dê força, sabedoria e entendimento para avançar, para crescer e para multiplicar no reino do Senhor. E agora, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença do Santo Espírito venha sobre nós, para agora e todo sempre, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Uma boa semana a todos.